Olá pessoal, hoje vamos gravar mais um vídeo, né? E a gente vai comentar um tema muito interessante dentro do Código Penal, no artigo 208, que fala dos crimes contra o sentimento religioso, certo? Para começar, vamos ler o artigo. Diz assim o artigo: escarnecer de alguém publicamente por motivo de crença ou função religiosa, impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso, vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso. Pena, detenção de 1 mês a 1 ano ou multa. Pois bem, o artigo 208 do Código Penal, a parte especial, fala de 4 verbos. O primeiro verbo é escarnecer publicamente de alguém por motivo de crença ou função religiosa. O verbo escarnecer, ou o núcleo escarnecer, significa vilipendiar, zombar de alguém publicamente por motivo de crença e por motivo de uma função religiosa que a pessoa exerce dentro da religião, certo? Escarnecer de alguém por motivo de crença é quando alguém tem uma fé, acredita, né? Por ele acreditar em um santo, por ele acreditar em Jesus, por ele acreditar em um outro Deus, né? Ele é escarnecido, ou seja, ele é zombado, né? Ele é ridicularizado publicamente. Então, no momento que isso acontece, no momento que o agente escarnece de alguém por motivo de crença, né? Por causa que alguém acredita em um determinado santo, acredita em um determinado objeto, né? Por motivo de crença religiosa, certo? No momento que alguém faz isso publicamente, ele comete crime, certo? E às vezes a gente vê isso no dia a dia, né? E aquelas pessoas que terminam zombando, né? Escarnecendo de alguém, né? Ridicularizando alguém por ela proferir uma fé, por ela acreditar em santo, em Jesus Cristo, né? Ela termina sendo vítima desse tipo de coisa. E às vezes as pessoas fazem isso de uma forma tão natural, né, que para eles não são crime. Que na verdade o Código Penal reprova esse tipo de comportamento, né? Então é crime escarnecer de alguém por motivo de crença. Diz mais o tipo penal que escarnecer de alguém por ela ter uma função religiosa. Ou seja, a partir do momento que alguém escarnece publicamente de uma pessoa por ela ter uma função, ou seja, por ela ser um padre, por ela ser um pastor, por ela ser um rabino, no momento que a pessoa escarnece, né, zomba, ridiculariza um padre ou um pastor ou um rabino por ele ter essa função dentro da sua religião, também comete um ato criminoso. E esse ato tem que ser reprovado, né? Tem que ser extremamente punido, na verdade. Punido, certo? Porque o Código Penal reprova esse tipo de comportamento, certo? Diz mais o artigo 208. Vou começar a ler tudo de novo. Escarnecer de alguém publicamente por motivo de crença ou função religiosa. Aqui a gente já explicamos, certo? Diz: impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso. Então, no momento que a pessoa impede ou perturba ato de o culto ou
uma cerimônia religiosa, né, ele também está cometendo um crime, certo? E a gente vai entender aqui um detalhe: a diferença de culto e a diferença de cerimônia. Culto são aqueles atos que são praticados no dia a dia, né? Aos domingos, né? na terça, na quarta, enfim. Esses são cultos, né? São aqueles atos que são praticados diariamente, certo? Já a cerimônia é um ato solene, né? Por exemplo, uma missa, no momento que alguém perturba ou impede, né, faz com que a missa, ou seja, faz com que a cerimônia não aconteça ou perturba a cerimônia, ele está cometendo um crime, certo? Um ato criminoso, certo? Por exemplo, o cara vai convidado para um casamento, né, e de repente, por algum motivo, né, ali ele não quer que o casamento aconteça, né, que a cerimônia do casamento aconteça, então ele caça algum jeito para impedir. Essa pessoa está cometendo um ato criminoso, certo? Ou ele não impede, mas pelo menos ele começa a gritar no meio da cerimônia, né, no meio de um batismo, no meio do casamento. Ele também comete um ato criminoso. Ou impedir ou perturbar. Impedir ou perturbar. Ele está cometendo um ato criminoso, certo? Diz mais o artigo 208. Vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso. Aqui é um tema muito interessante, certo? Às vezes, o que é vilipendiar? Vilipendiar é desdenhar, né? É menosprezar o objeto do culto. O que é objeto do culto? Pode ser a Bíblia, pode ser uma imagem de escultura, né, que é objeto de uma missa, né? Pode ser qualquer um objeto que é utilizado no culto ou numa missa. Então, esses são os objetos do culto. No momento que a pessoa começa a vilipendiar esse tipo de objeto, ele está cometendo crime, certo? E o Código Penal tipifica uma pena de detenção de 1 mês a 1 ano ou multa, certo? Qual o sujeito ativo desse crime? O sujeito ativo é qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode cometer esse crime. Por isso, é um crime comum, certo? O sujeito passivo. O sujeito passivo é a pessoa que foi escarnecida publicamente por ela ter uma fé, por ela acreditar em Jesus, por ela acreditar em um santo, enfim, ou por ela exercer uma função dentro da sua religião, né? Então, no momento que ela é escarnecida por esse motivo, essa pessoa, esse agente passivo, ele comete crime, certo? O objeto jurídico. O objeto jurídico desse crime é o sentimento religioso, é o sentimento da religião. Esse é o objeto jurídico. Já o objeto material é a pessoa que foi escarnecida por motivo de crença ou função religiosa, ou o culto, a cerimônia ou objeto do culto, certo? Esses são o objeto material desse crime, né? Então, repetindo, objeto material é a pessoa que foi escarnecida, é o culto ou a cerimônia que foi perturbada ou impedida, é objeto que foi vilipendiado, que é objeto do culto que foi vilipendiado, enfim, são esses o objeto material do crime. O elemento objetivo do tipo. Aqui, pessoal, o elemento objetivo do tipo são os verbos, né, que estão no artigo 208 do Código Penal. Escarnecer, né, impedir ou perturbar culto ou cerimônia religiosa, vilipendiar
objeto de culto religioso. E esses são os elementos objetivos do tipo. O elemento subjetivo do tipo específico. Aqui, o elemento subjetivo do tipo específico é a intenção do agente. No momento que... Qual era a intenção do agente no momento que ela escarneceu, que ela quis impedir, perturbar o culto ou a cerimônia religiosa? Era denegrir a imagem, ou seja, denegrir, né, aquela determinada religião, né? Esse é o elemento subjetivo do tipo específico. Qual era a intenção do agente de praticar aquela determinada conduta? Aqui o Nutt fala que o elemento subjetivo do tipo específico é a vontade do agente de denegrir aquela determinada religião, certo? E qual é o elemento subjetivo do crime? É o dolo, né? É o crime doloso, né? Aqui é um crime doloso, se trata de um crime doloso e não um culposo, né? É a vontade do agente, certo? Então, pessoal, vamos continuar aqui na classificação desse crime. Esse crime é um crime comum, né? Porque, como já falamos no início, né, ele pode ser praticado por qualquer pessoa, né? Pode ser praticado por qualquer pessoa. Esse crime é formal, né? E aqui vale a pena eu explicar um pouco o que é o crime formal. O crime formal, na verdade, aqui, quando o legislador ele tipifica, né, uma conduta, né, e ao mesmo tempo ele tipifica um resultado, né? Já o crime formal é quando apenas a conduta do agente está configurada no tipo penal. Por exemplo, no momento que ele escarnece, né, e no momento que ele impede, no momento que ele perturba, né, então não necessariamente que o resultado naturalístico possa acontecer. Então esse é o crime formal, né? Ele também de forma livre, né? Ele pode ser praticado, não existe uma especificidade para ele praticar um crime. Ele pode escarnecer, ele pode impedir ou perturbar ou vilipendiar objeto de culto, né? Ele é comissivo, né? Ele é praticado através de uma ação, ele é instantâneo, né? Ele não é permanente, ele é unissubjetivo, né? Praticado por uma única pessoa, ele é unissubsistente, pode ser praticado por um único ato, né? Ele é plurissubsistente, ele também pode ser praticado por vários atos, certo? Então, pessoal, ele também é um tipo misto cumulativo. Por quê? Quando a gente fala de tipo misto cumulativo, nós estamos falando ou se referindo ao concurso de crimes. Existe o concurso formal de crime e existe o concurso material de crime. Esse artigo 208 quando o agente pratica todas essas condutas, né, ele está cometendo concurso de crime, concurso material de crime. Por isso que ele é um tipo misto cumulativo. Ou seja, se ele escarnecer, impedir ou perturbar ao mesmo tempo e vilipendiar, né, ele comete vários crimes. Ou seja, através de várias condutas, ele comete vários crimes. Então ele vai responder por cada crime que ele cometer, certo? É isso que significa tipo misto cumulativo, certo? Então, esse foi o assunto que a gente tinha para debater hoje, né? Claro que a gente vai debater vários outros assuntos, mas não agora, né? Então, pessoal,
Obrigado pela atenção de todos. Valeu!